Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Como Deus é bom, eterna a sua misericórdia. E eu quero que você sente-se nesse momento abençoado, sente-se abençoado. O Senhor está conosco, né? O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor está conosco. Nós tivemos a felicidade de, na semana passada, estarmos ali na Bahia com Douglas, na festa da igreja, e que momento especial, né? Que momento especial, que delícia foi estar ali com os irmãos na Bahia. E hoje nós estamos aqui com nossos irmãos. E que momento especial! Que momento especial! Amanhã estaremos em Goiânia e louvado seja o nome do Senhor. Também que momento especial! Então nós somos felizes, irmãos, por estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, crendo em tudo aquilo que o Senhor disse que ia realizar e que já realizou em nosso meio. Esta é uma igreja que eu conheço também desde pequeno. Quando eu era garoto, eu já estava por aqui, eu cresci aqui. Minha mãe trocou fraldas minhas aqui. Nós voltamos aqui quando éramos crianças, e depois como adolescentes, depois como jovens. Eu estava mostrando culto para minha esposa. Ela não pôde estar, ela fez uma pequena cirurgia, não pôde estar. Mas ela disse, estando lá, liga e me mostra o culto, eu quero ver. Sabe como é mulher de pastor, né? Não tem para onde correr. Então, louvado seja o nome do Senhor, eu quero ver, quero ouvir os irmãos cantando e louvando o nome do Senhor, e ela pôde acompanhar o culto até esse momento. Louvado seja o nome do Senhor, e está muito feliz com a igreja, muito contente. Quero até explicar aos irmãos, ela não pôde estar por razões físicas, fez uma cirurgia e aí não tinha como se locomover. Aproveitei, liguei para o meu irmão e disse, vamos junto? Ele disse, vamos. E aí estamos nós dois aqui. Eu sou irmão daquele menino bonito que canta maravilhosamente. Eu, em compensação, não canto nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no conjunto até que a gente engana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sozinho não, é uma tragédia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E também explicando um segundo fato. Irmãos, eu não estou separado, divorciado, não perdi minha esposa. Amo de morte minha esposa. É que hoje eu acordei, irmãos, não entrava a aliança, mas nem a pau. Entrou no último dedo. Mas ficava feia. Eu acho que é alguma coisa em matéria de inchaço e tal. Irmãos, a gente vai ficando velho, é tanta novidade. Deus de misericórdia, é muita novidade à medida que a gente vai ficando velho. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu espero estar desinchado até amanhã, para voltar a usar minha aliança. Mas eu acho que eu já vou comprar uma maior e tal, de reserva, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se preocupe, não. Temos problemas. Não, está tudo em paz. Obrigado, paz. Muito, muito. Paz não, Brás. Muito carinhoso, muito carinhoso. Então, irmãos, é uma alegria muito grande. Era para estar aqui quem? Meu pai. Mas Jesus já o levou, né? Ele foi resolver trocar algo lá em cima, numa caixa d'água, velhinho birrento, acha que ninguém pode fazer o que ele faz, melhor do que ele fazia, e aí caiu. Era também para estar aqui minha mãe, mas mamãe está deitadinha, ela está se recuperando com muita calma,
e estamos orando para que o Senhor levante a mamãe, tá bom? E não podendo estar o papai e a mamãe, estamos eu e o Lutero. Estamos nós aqui nesse momento de alegria e de felicidade com cada um dos irmãos. A minha esposa estava falando hoje à tarde, meu amor, a última vez que eu fui lá, vieram ela e as duas irmãs, o trio. Aí vieram aqui com o papai e a mamãe, elas cantam muito bonito, louvado seja o nome do Senhor, tal como vocês cantam também, né? Deus tem dado muita voz bonita no nosso meio. E aí estiveram aqui pela última vez cantando o trio, né? Numa festa bonita, maravilhosa, ainda era o nosso amado pastor Solimar, viu? Mas a gente vai depois trazer o trio aqui de novo, para se alegrar com a gente. E, gente, que felicidade, né? Eu conhecia só o Brás e a esposa. Agora eu conheço a mãe do Brás. E que velhinha cheia do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia diz que na velhice darão frutos. Darão frutos. Olha, Brás, fique em pé, rapaz. Ela já prega. Glória a Deus. E conheci toda a família, conheci cunhados, conheci sogra, conheci todo mundo, se eu não estou me enganando com as pessoas. É normal, está tudo certinho, né? E assim, é tão bom a gente ver uma família inteira na casa do Senhor. Então, você que está aqui em Planaltina do DF, vá pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero a minha família como a família do Brás, todinha na tua presença. Eu quero a minha família como a família do meu pastor, e o Senhor vai dar. E o Senhor vai dar. Linda a igreja. E olha que o Brás ainda me disse, ó, não terminamos. Eu ainda quero fazer isso, e ampliar isso. Faz, Brás. Faz que o Senhor está contigo. Viu? Faz que você tenha um pastor regional amoroso, que é teu pai. Faz. E o Senhor vai dar vitória. Viu? Essa é uma das regiões mais abençoadas que nós temos. A terceira região. Uma região maravilhosa. Né? E louvado seja o nome do Senhor. Então, eu não pude estar abrindo o congresso de adolescentes ali na minha igreja. A pastora de adolescentes, a Selma, disse, mas meu pastor disse, não, eu tenho que estar com o braço. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Arnaldo teve que ir também lá. Foi lá e a gente está feliz e agradecido. Meus amores, eu tenho para vocês uma palavra do Senhor essa noite. Eu não vou me demorar, mas eu tenho uma palavra do Senhor para cada um de vós aqui de Planaltina do DF, também em Planaltina de Goiás e também em Formosa, mas principalmente a vocês que estão aniversariando. Sentados, abram por gentileza em Mateus capítulo 3. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou aquele estilo pastor que alimenta, tá certo? Então, é aquela palavra bem tranquila, bem amorosa, bem calma, e a gente vai andando no texto, e à medida que vai andando, o Senhor vai nos alimentando. Mas creiam, eu sou pentecostal, viu? E eu falo mais em línguas que todo mundo junto aqui, viu? Pode ficar tranquilo, eu sou pentecostal. Agora, avivalista é meu irmão mais novo. Aquele pega o microfone, o céu baixa, né? É uma coisa maravilhosa. Mas é que cada um o Senhor usa em um estilo. Eu sou pastor, eu alimento. Você quer ser alimentado hoje à noite? Certeza?
Então vamos juntos. Meus amores, em Mateus capítulo 3, nós temos um homem chamado João Batista. Qual o contexto que aqui está? Eu sei perfeitamente que vocês conhecem este grande personagem bíblico. Sei que o Senhor já trouxe a cada um de vós muitas mensagens sobre João Batista. Mas ele é hoje figura fundamental para o aniversário desta igreja. E para aquilo que o Senhor fará em vosso meio a partir de hoje. Se não, vejamos. João Batista é aquele filho de Isabel e Zacarias. Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus, e que, obviamente, foi agraciada com um milagre. A Bíblia diz que eles eram justos, e justo, nesta época, era aquele que seguia os mandamentos do Senhor. Era aquele que olhava para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e vendo ali a lei do Senhor, procurava viver de acordo com a lei do Senhor. Eram justos e íntegros, mas não tinham filhos. Então eles eram uma contradição ambulante, porque, segundo Deuteronômio, se de repente o povo não andasse na presença do Senhor, uma das consequências seria o fechar da madre e não ter filhos. E na época deles, não ter filhos era um problema muito sério, porque o que era ter filhos aqui nessa época? Não é como hoje, que a rapaziada anda fugindo. Entendeu? Meu Deus, ter filhos, que gasto. A gente compreende, não se preocupe não. Mas aqui nessa época, ter filhos era sinônimo de aposentadoria. Olha que fantástico. O salmista diz que feliz era o homem que enchia a sua aljava de filhos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ter muitos filhos era sinal da bênção de Deus, era fertilidade. Segundo lugar, ter muitos filhos era garantia de segurança, porque quando viessem contra aquela casa, antes de atingir o pai, tinha que passar pelo quê? Pelos filhos. E em terceiro lugar, ter filhos nessa época era uma aposentadoria maravilhosa, porque os velhinhos iam ficando cada vez mais velhinhos e os filhos cuidavam dos pais. Não se tinha INSS nessa época. Glória a Deus. Que hoje a coisa está feia, né? Não se tinha INSS nessa época. O INSS eram os filhos, que na medida que os pais ficavam velhinhos, iam e cuidavam dos pais. E sabe o que é você viver na presença do Senhor e não ter filhos? Você lutar com sua esposa e ser justo, andar segundo a palavra de Deus e não ter filhos. Era uma contradição ambulante, né? Todo mundo olhava para a vida de Zacarias e Isabel e dizia, mas são justos, como é que não têm filhos? É porque Deus, irmãos, Ele é Senhor de todas as coisas. E é óbvio que o grande milagre ainda viria, e o milagre seria maior do que a ausência numa vida inteira de filhos. E o milagre veio. Seu nome João Batista, e ele não seria qualquer filho. Ele seria o precursor do grande rei. Do grande rei. Olha que cargo altíssimo. Na antiguidade,
quando os reis iam chegar na localidade, os arautos iam antes dizendo: o rei está chegando, prepara tudo, limpa tudo, deixa tudo certinho, deixa todos os caminhos direitinho para o rei chegar e ser bem recebido. E simplesmente o rei do universo chegaria no nosso meio e o filho daquele casal seria o arauto, seria o precursor. Então este é João Batista, um dos maiores milagres, porque nem Zacarias nem Isabel podiam ter filhos, já eram avançados em idade, e o Senhor concedeu simplesmente a eles o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Porque segundo o próprio Jesus Cristo, e eu acho que Jesus não se engana, ninguém no Antigo Testamento foi maior que João Batista. E o que é interessante é que esse homem, ele simplesmente teve todas as tentações possíveis para um profeta. Todas. Eu poderia essa noite explanar uma por uma das tentações que esse homem teve. Tal como a tentação de, em razão do seu ministério ser tão grande, tão grande, tão grande, tão eficaz e tão maravilhoso, ser confundido com o próprio Messias. Chegaram perto dele e perguntaram: você é o Messias? Ele disse: não. Eu, em relação ao Messias, nós temos uma distância abissal. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Em relação a ele, eu sou tão pequeno. A distância é tão astronômica universalmente considerada que eu não tenho dignidade de ser o menor dos escravos, porque o menor dos escravos era aquele que amarrava as sandálias do seu senhor. Eu não tenho essa capacidade. E o que é interessante é que ele, ao vencer uma por uma das tentações, depois em casa faço uma comparação entre as tentações que João Batista sofreu, te descrevi uma, com as tentações que Jesus sofreu. E diga assim: Jesus, o que eu sofro hoje é um nada. O que eu sofro hoje é um nada. Diante do que esses dois homens passaram, o teu filho, ó Deus, e o arauto dele, não, eu estou reclamando. Estou reclamando de quê? Da sandália que eu não comprei. Tem gente que está reclamando porque não consegue comprar um bebê reborn. É sério. Ligaram para minha irmã Geide, vocês conhecem, né? Oração que, meu Deus do céu, revelação, ela vai te olhando, já vai passando o scanner espiritual, né? É uma coisa maravilhosa. Deus deu a cada um de nós alguma coisa especial, por misericórdia dele, né? Esse João Batista não tinha capacidade de amarrar, e eu, meu Deus do céu, eu estou bem mais longe que João Batista. Mas Deus ainda usa a gente. E ligaram para minha irmã dizendo: pastora, ore por mim, eu estou precisando de dinheiro. E ela pensou que era algo sério. Era para comprar o bebê reborn. A minha irmã se segurou por amor, orou por ela de forma diferente, para o Senhor abrir os olhos da menina, que já tinha mais de 32 anos, e óbvio, devia estar sofrendo de alguma questão mental. Deus de misericórdia. E eu acho interessante exatamente isso. Um homem como esse é de uma grandeza tão astronômica
que ele hoje traz à igreja de Planaltina, DF, algo muito precioso. O capítulo 3 está nesse contexto. Num contexto em que apertam ele, em que testam ele, em que olham para ele de todas as formas, o fustigam para vários problemas da vida. Pensam que ele é o Messias, confundem ele com o Messias, tentam chamá-lo para literalmente ele ceder a algumas pressões, tal como orar por bebê reborns. Está no texto, não dá tempo de mostrar. Sério. João Batista entrava no templo, não era eu e você, não. O templo, entre aspas, dele, né? Ia para lá fariseus, saduceus, escribas, os maiores. E ele nem tinha. Eu fico imaginando entrando nas nossas igrejas, gente muito grande, gente cheia do poder. Eu não sei se eu e você teríamos a força de João Batista de dizer raça de víboras. Gente, é sério. Quando você olha para o texto com profundidade, já imaginou? Simplesmente João Batista recebia as maiores autoridades de Jerusalém no deserto e ele nem tinha. A gente, talvez sendo João Batista, ficaria assim: uau, olha quem entrou no culto. E ele olha e diz: raça de víboras. Muitas tentações. Muitas tentações. E um texto como esse, que mostra um homem grande como esse, ele lá no versículo de número 11, após vencer várias tentações, meu amado pastor, olha o que diz o texto. Eu, em verdade, depois dele se humilhar completamente diante de Cristo, hein? Dizer que não tinha capacidade de ser o menor dos escravos dele. E que não estava entendendo como é que ele era arauto do rei. Mas ele diz aqui no versículo 11, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Mas já que vocês me perguntaram sobre ele, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as sandálias, de amarrá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, que coisa espetacular. João Batista aqui, ele está dizendo o seguinte, que ele fazia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele foi chamado para estar no deserto, ele estava no deserto. Ele foi chamado para falar as palavras duras, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele falava. Ele não brincou com absolutamente nada na mensagem. Ele chegava no momento do aconselhamento pessoal e pastoral, entre aspas, do tempo dele. Quando chegava um soldado perto dele, perguntava o que eu tenho que fazer, ele olhava e dizia, deixa de roubar os outros. O publicano devolve, você divide. E aí, simplesmente,
Ele diz assim: se arrependa, você vai para o inferno. Se arrependa, está posto um machado na árvore. Não vai sobrar nada de vocês. Vocês sabem o que fizeram no dia de ontem, e ele também sabe. Vocês sabem o que fizeram no dia de anteontem, e ele sabe. E ele vai pegar vocês e vai moer vocês. Não vai sobrar nada. Se arrependam. As pessoas num medo tremendo, sabendo que ali falava um homem de Deus, se arrependiam. E ele dizia: e sejam batizados. O batismo dele era muito interessante. Vem cá, meu amado. É ilustrativo. Aqui é João Batista, aqui é o arrependido. Aí ficava só nós dois no Rio Jordão, e o arrependido ia falando tudo que é pecado, e eu, João Batista, ia andando com ele: vem comigo, para dentro do Rio Jordão. Aí entrava, ia pegando aqui, entrava, ia pegando aqui no rio, entrava, até que o povo estava quase morrendo e confessando os pecados, aí ele abaixava e voltava. Nessa caminhada dava para o indivíduo ir falando tudo que é pecado. E esse ato fazia com que a pessoa fosse, a partir daquele momento, identificado como aquele que se arrependeu. E que agora estava esperando o Messias. João Batista, ele diz: eu vou com vocês até o batismo. Depois do batismo, é o que é maior do que eu que vai com vocês, numa outra dimensão, batizando vocês com fogo. Com fogo. Gente, isso é incrível. Porque o Senhor manda falar a vocês de forma tranquila e direta. Ergue a igreja, prega o evangelho, vá atrás das almas, cante corinhos, diga que eu sou bom, diga que eu salvo, que eu curo, que eu mudo vidas. E fica tranquilo, porque salvar, curar, mudar vidas, fazer milagres é comigo. Vai até onde você pode ir, o resto é comigo. O Senhor manda falar isso a vocês de forma direta e objetiva. Ir até o batismo com águas é função sua, faça da melhor forma possível, mas o batismo com fogo, o extra, o a mais, a glória, a presença, a misericórdia, o descer da graça, a realização de milagres é com ele, e ele vai fazer, o que eu acho fantástico. É que João Batista ainda não tinha visto o Filho de Deus. E ele já falava, ele já dizia. Pela fé, ele já falava e ele já dizia. Quando ele vê Cristo, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos dele entenderam. Vai atrás, porque ele é que completa toda a obra. O Senhor manda dizer a vocês que não é para ter receio, que não é para ter medo, que não é para ter vergonha, que não é para pensar nas limitações que vocês têm neste lugar. É para tão somente fazer, porque o resto ele faz. Levantar
Defunto, como vai acontecer aqui, Ele vai fazer. Curar cegos, Ele vai curar. Batizar no Espírito, Ele vai batizar. Demônios, é Ele que vai fazer. Apenas confie. Apenas traga pessoas. Você viu quanta gente linda aqui? Cadê a menininha que estava cantando aqui, desse lado? Teve uma menina que estava cantando aqui. Ela está aí? Ela está dormindo, tadinha? Ou ainda está acordada? Filhinha, me escute. Preste atenção, olha. Você, a partir de hoje, é a minha evangelista. Você vai convidar para estar todo domingo aqui 5 a 10 amigas. E traz elas tudinho com você. Viu? Pode convidar. Ela é minha evangelista. Viu? E aí pode trazer as amiguinhas que aí o Braz e a esposa se viram. Escuta. A palavra do Senhor é: eu vos batizo com água, mas Ele vai além. Ele batiza com fogo. Com fogo. Os irmãos dessa igreja não tenham medo de evangelizar e dizer que o Senhor é Senhor. Não tenham receio de dizer: olha, Jesus muda o coração do marido. Pode dizer que o Senhor vai mudar o coração da esposa. Pode dizer que o Senhor, Ele vai curar, porque o Senhor vai curar. Essa igreja aqui é produto exatamente desta grande profecia, deste grande homem chamado João Batista. Por quê? Porque quando Jesus veio, bota isso na cabeça, João Batista sai de cena. João Batista é preso, porque denunciou o adultério no meio da família real. E quando ele é preso, ele tem uma certa crise ministerial e ele diz: espera aí, mas eu estou anunciando. E ele veio, eu estou preso? Pergunte a ele se ele é realmente o Messias que eu falei, ou eu me enganei. Jesus disse, olha, citando Isaías 55, os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem. Todos os eventos descritos em minha palavra estão acontecendo. Eu sou o Messias. Ele imediatamente entendeu, minha hora é passada. E descansou. E aí Jesus, em Mateus 16, ele simplesmente diz: eu vou edificar a minha igreja sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão. Você já imaginou se a igreja fosse fundamentada tão somente em homens como eu, o Braz, o Fernando, o querido Arnaud? Você já imaginou? A gente poderia ir no máximo até o batismo em águas, mas como a igreja está fundamentada em Cristo, ela sobrevive até hoje, miraculosamente, extraordinariamente. Começou com um grupo pequeno. Com a ressurreição do Senhor Jesus, eles viram que Cristo não estava brincando, que era real, absolutamente tudo que aquilo que aconteceu. E que simplesmente aquilo se expandiu, se expandiu, se expandiu. O evangelho, no início e no seu começo, era pior do que a Covid-19.
mas se alastrava de forma virulenta que ninguém aguentava, a tal ponto dos grandes imperadores romanos dizerem entre si: a praga chegou por aqui já, a peste chegou por aqui. Nós viemos, irmãos, 20 séculos. Me diz, como é que o Evangelho chega num local chamado Brasil? Como é que o Evangelho alcança uma terra como essa, absolutamente desconhecida, absolutamente jogada? E quando foi descoberta para absoluta exploração. Como é que o Evangelho chegaria a um local como esse? O Distrito Federal não era para existir nunca, em razão do Tratado de Tordesilhas. Era para a gente estar falando espanhol. É porque nunca ninguém nessa nação cumpriu contratos. Desde a época do Tratado de Tordesilhas, quando dividiram isso aqui no meio, metade para a Espanha, metade para Portugal, e disseram, ó, metade você rouba, e a outra metade a gente explora. E aí os portugueses, loucos por tudo, vieram e foram indo. E tomando, entre aspas, que era, entre aspas, da Espanha, que o DF é nosso. E a gente fala português. Como é que o Evangelho nasce aqui? No meio de um povo que não conhecia absolutamente nada. Dominado por ritos absolutamente longínquos da palavra de Deus. É fácil. Porque alguém um dia veio para cá dizendo, sabe, Senhor, eu vou até onde minhas mãos podem, mas eu confio em Ti. E o que eu não puder, Tu faz. Eu só posso falar que Tu és amor, que Tu és Salvador, que Tu és Deus, mas entrar naquele coração duro e transformar, só Tu, Senhor. Eu posso dizer que Tu transformas, mas liberar a transformação só Tu. Eu posso dizer que Tu salvas e que Tu curas, mas curar é só contigo. Alguém um dia acreditou na mensagem inefável do Evangelho e veio e disse, olha, eu falei, agora é você, faz alguma coisa. E a luz brilhou no Brasil. A luz brilhou na nação. A luz chegou até o Distrito Federal. A luz chegou aqui, nesse local, pequenininho e lindo. A luz trouxe para cá gente como a irmã Geralda, se lembra dela? Se lembra dos hinos que ela cantava? Se lembra da alegria daquela mulher? A luz, por intermédio dela, trouxe o Fernando. E aí, de repente, a luz chega em Planaltina do Goiás. E, de repente, nosso amado pastor Solimar fica idoso. Precisa de ajuda. E diz, olha, eu fui até onde eu pude. E aí o Senhor levanta o braço. E a luz se renova. Se acende de novo. Brilha como antes. E vai brilhar muito mais. Só basta vocês crerem no que João Batista disse. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vai além. Ele faz o que eu não posso fazer. Ele realiza aquilo que na minha limitude eu não tenho como realizar. Ele alcança o que eu não alcanço. Ele chega onde eu não chego. Ele abre o que eu não posso abrir. Ele discerne o que eu não posso discernir. Ele vai até onde eu não posso ir.
mas eu vou até onde eu posso ir. Minhas mãos irão até onde elas alcançam. Minha boca vai falar. O que eu vim em nome do Senhor, como pastor da igreja, é lembrar para vocês esse fato simples. Fala, porque o Senhor está contigo. Anda e prega, porque o Senhor está contigo. Estende as mãos, o Senhor está contigo. Diz, independente das pessoas crerem ou não, porque o Senhor está contigo. Entra nas casas e ora, porque o Senhor está contigo. Faz, porque Ele não vai deixar de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Abre a igreja, prega o Evangelho, evangelize, porque o Senhor, Ele sempre ama acrescentar e complementar com os fenômenos sobrenaturais o trabalho dos seus arautos. E cada um de vocês nessa igreja é arauto do Senhor. Vocês estão anunciando ao mundo que Ele vai voltar, que Ele é Senhor, que todas as coisas serão modificadas. Um dia haverá justiça, paz. Ele já é Deus e reina, mas um dia Ele implementará seu reino físico e visível. Olhe para mim. Quem era João Batista? Onde ele estava? Você já viu a foto do Império Romano? Aquele império grande, poderoso, inigualável. O que era a Judéia? A Judéia era o fim do mundo. Para não falar uma expressão horrível aqui. Era o fim do mundo. Quem era João Batista? Coitado. Era para ser mais um dos sacerdotes. Ele era filho de sacerdote. Quem diria que Deus ia visitar aquele lugar? Se você parar e pensar, João Batista era louco de jogar pedra. Escute. O Evangelho é loucura para todos aqueles que perecem. Mas para mim e para você, aqui em Planaltina DF, é o poder de Deus. Por quê? Porque Ele sempre está conosco. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Não te esqueça que o Rei do Universo nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou no final do mundo. Não foi em Roma, foi na Judéia, na desprezível Judéia. E dali surgiu um movimento que hoje resultou na gente estar cantando. Fica Jesus mais um pouquinho. Resultou no movimento. O que seria eu se não fosse crente? Tenha coragem de ter a fé de João Batista.
Vai até onde você pode e aguarda no Senhor, porque Ele faz. Pastor, não posso fazer. Pastor, eu queria, na verdade, toda vez erguer minha mão e o cego ver. Falar e o coxo andar. Eu queria. É verdade? E aí onde fica Cristo? Se eu e você podemos batizar com fogo e poder, para que Cristo? É na medida em que eu e você só podemos levar até o batismo. E Ele é que vem com batismo de fogo e poder. É que toda glória, toda honra e todo louvor é dado a Ele. A igreja vai crescer muito, Brás. O Senhor vai honrar a fé de vocês. O Senhor vai fazer. Mas nunca se sinta, meu amado irmão, menos porque Deus te deu a chance de ir até o batismo com as águas. Vamos ser francos. Miseráveis pecadores como nós, é muita coisa ir até as águas, né? Aleluia! E só diz, e deixa Ele fazer o resto. Há 2000 anos, Ele sabe perfeitamente complementar e ir além do que nós podemos. Faz só isso. Crê nele. E diz que Ele faz. E Ele vai fazer. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a gente nunca pôde batizar com fogo e com poder. Muito obrigado, Senhor, porque quando um cego vê, é pura misericórdia tua. Quando uma alma te aceita, é graça tua. Quando o coração de um marido se derrete diante de ti e deixa a malignidade do mundo, isso vem de ti. Quando, Senhor, mulheres que não podem gerar, têm filhos, isso vem de ti. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder pregar o teu evangelho, trazer as boas novas, levar homens e mulheres até o batismo. Mas muito obrigado, Senhor, porque a maior demonstração de que tu estás conosco é o a mais que nós não podemos fazer e que tu fazes. É a grandiosidade da tua obra, que por nós é impossível, e para nós é impossível, e por intermédio de nós é impossível, e tu fazes. Há 2000 anos tu fazes, então faz aqui em Planaltina. Faz. Salva almas. Assusta, Senhor, o Brás, a esposa, os filhos, a igreja. Salva muitas almas. Liberta vidas. Faz, Senhor, milagres aqui dentro. Realiza a tua graça. Toma pelo teu poder. Senhor, se um dia o coração do meu irmão e da minha irmã quiser se fechar e parar e tiver dúvidas quanto à tua graça, faze-os lembrar de que com eles é o mais fácil. É o pregar, é o evangelizar, é o dizer do amor de Deus, é o viver o amor de Deus. Graças.
Graças a Ti, o mais difícil é contigo. O sobrenatural é contigo. A grandiosidade do poder é contigo. O descer do fogo é contigo. Os milagres são contigo. A bênção inaudita é contigo. Muito obrigado pelo privilégio de poder ir até onde nossa mão alcança, porque as tuas são perfeitas. Obrigado, Senhor, por não poder ver tudo, porque teus olhos são amorosos. Obrigado, Senhor, por não conseguir amar com tudo que temos, porque o verdadeiro amor vem de ti. Muito obrigado, Senhor, por não passar de ovelha e tu seres o verdadeiro pastor. Obrigado, porque só conseguimos batizar em águas. És tu que batiza com o Espírito Santo e fogo. Isso nos faz não desanimar. Isso nos faz acordar cada manhã e continuar até chegar ao céu. Agora, como ministro do teu evangelho, como pastor da tua igreja, como aquele a quem tu confiastes neste momento, eu abençoo a vida do Brás.